Renalzito! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Menina Renal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Andreia, eu sou a criadora aqui do YouTube Menina Renal. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma aqui fala com vocês, enquanto conto para vocês um pouquinho da minha experiência com a hemodiálise. Bom, gente, peguei minha faixinha aqui. Porque eu finjo que eu sou blogueira de moda, né? De maquiagem. Vou colocar ela, prender as madeixas também, né? Mas eu vou usar minha faixinha mesmo assim, porque eu acho ela chique. Ai, gente. Bom, arrumada estou agora. Vou começar a make. Gente, eu já hidratei, hidratei o rosto, né? Antes de começar aqui. E agora eu vou começar passando essa base. Olha como que eu sou uma blogueira boa, mostrando a base do lado errado. Eu vou usar esta base, chama Love Rain. Eu vou passar ela pra poder disfarçar, ó, esses melasmas, estão vendo, ó? Olha essa verruga que nasceu, ó. Melasmas, ó, vários melasmas. Então, eu vou tentar tampá-los, né? Tentar amenizá-los. Vamos lá. Então, gente, enquanto eu tô fazendo essa maquiagem, eu resolvi vir conversar com vocês e falar um pouquinho, né, mais sobre a minha história, né? Eu fiz um vídeo aí com vocês falando, né, sobre quando eu entrei na hemodiálise, né? Então, eu entrei no final de 2011, eu entrei na hemodiálise. Para quem não viu o vídeo ainda, volte um vídeo e veja, eu contei a minha história aí pra vocês, resumidamente, né, minha história com a insuficiência renal crônica. E, gente, ó, essa aqui é uma esponjinha que eu tenho, só que tem que molhar, e eu esqueci, então eu vou molhar com esse trequinho que eu tenho aqui. Olha aqui, blogueira ótima. Gente, eu sou uma ótima blogueira de maquiagem, tá? Só que não. Daí eu vou dar batidinhas aqui. Gente, eu coloquei o ring light aqui, esqueci de ligar. Vou ligar pra como vai ficar. Ela é blogueira, ela. Esqueci. Fez muita diferença, não, mas vou deixar. Voltando aí, né, na minha história, em 2011, final de 2011, eu fui diagnosticada com insuficiência renal crônica. Então, eu já iniciei rapidamente na hemodiálise, iniciei de emergência. Se você ainda não viu o vídeo, volta aí um vídeo e veja que eu contei aí essa parte bem detalhadamente mesmo sobre como eu entrei na hemodiálise. E aí, vou passar um pouquinho mais porque parece que ficou bom, né, gente? Mas vou passar um pouquinho mais porque eu sou dessas. E... gente, eu tô muito assim, aleatória, sabe? E aí, gente, eu entrei na hemodiálise e comecei a fazer hemodiálise no final de 2011. Fiz internada uns 15 dias, acho, né? E depois fui pra minha casa. E aí comecei a fazer ambulatorialmente, 3 vezes por semana. Eu ia pro hospital, como a maioria, né? A maioria faz 3 vezes por semana. Tem de hemodiálise diária já também. Mas naquela época, no SUS ainda não tinha, e não sei se tem aqui em Botucatu, né? E aí eu comecei a fazer hemodiálise 3 vezes por semana. Eu fazia segunda, quarta e sexta de manhã, né? Fazia de manhã, comecei a fazer amizade com as pessoas que faziam hemodiálise ali comigo. Inclusive tem amizade até hoje, né? Eu vou ali conversar com o meu amigo. Ele faz hemodiálise até hoje. Depois eu conto para vocês um outro dia a história dele. É muito interessante. E então eu comecei a fazer hemodiálise de manhã. E aí eu ia sozinha para hemodiálise e tudo, né? No início foi bem assim, meu corpo aceitou bem a diálise, né? A hemodiálise.
E aí eu ia sozinha pro hospital. Na verdade, eu fazia hemodiálise no mesmo hospital que eu fazia estágio, né? Para quem não sabe, eu fazia uma faculdade na área da saúde. Ai, tô passando mais aqui porque ficou uma linha aqui sem passar. Eu fazia faculdade numa área da saúde, né? Fazia faculdade de radiologia na época que eu fiquei doente. Deixa eu tirar aqui um pouquinho para não ficar ruim. E aí eu fazia estágio no mesmo hospital que eu fazia hemodiálise. Então eu ia de manhã para hemodiálise, né? E à tarde eu já ficava no hospital para poder fazer esse estágio, né? Esse estágio que era obrigatório na minha faculdade. E aí, nos primeiros meses, gente, foi tudo bem, porque eu tava de férias, né? Então, porque eu comecei em dezembro na hemodiálise. Nos primeiros meses foi bem tranquilo, porque eu não tinha que fazer o estágio, não tinha que. Não estava trabalhando na época, né? E aí foi tranquilo. E aí, quando começaram as aulas, eu comecei a fazer isso que eu falei pra vocês, de fazer o estágio. Depois da hemodiálise, né? Eu fazia de segunda, quarta e sexta, não sei se eu já falei isso, gente, de manhã. De manhã eu já falei, mas o dia eu não lembro se eu falei. Então eu fazia a hemodiálise e depois ia pro estágio, né? Então o hospital fornecia para mim o almoço, né? Fornece para todos os pacientes o almoço. E aí eu almoçava e ia pro meu estágio. E nos primeiros meses, gente, de hemodiálise, gente, tô passando esse aqui que eu não tenho pó, tô passando esse, que é um contorno mais clarinho, tô passando como se fosse pó, porque eu não tenho, e, gente, eu não uso muita maquiagem, então eu não sei maquiar, mas eu quis fazer esse vídeo pra conversar com vocês um pouquinho, contar um pouquinho como foi a hemodiálise, enquanto eu faço essa maquiagenzinha pra gravar vídeo pra vocês. Então, gente, aí nos primeiros meses, foi tudo bem, realmente, né? Nos primeiros meses de hemodiálise. Então, eu só senti aquela canseira após a hemodiálise. Quem faz hemodiálise, muito provavelmente, vai me entender. Uma canseirinha que a gente tem, né? Básica depois do procedimento, né? E eu senti essa canseira. Mas eu meio que ignorava, porque eu tinha que fazer o estágio, tinha que terminar minha faculdade, né? E eu acabei ignorando esse fato, né? Tentando ignorar, na verdade. Aí, Ai, gente, será que ficou bom? Ó, não sei. Mas é isso que temos, né? E aí, depois de uns 4 meses, mais ou menos, fazendo hemodiálise nessa vida aí de estágio, eu comecei a ficar com mais efeitos colaterais, né? Então, eu ficava muito mais cansada após esses 4 meses da sessão de hemodiálise, né? Eu ficava bem mais cansada, eu acabava tendo que ficar o dia todo quase deitada para poder me recuperar. Então, a hemodiálise, ela não foi muito legal para mim, sabe? Eu tive esse probleminha com ela, eu ficava muito cansada. E eu tava tentando continuar na hemodiálise, claro, né? No estágio, porque era uma coisa pro meu futuro, né? Eu pensava em continuar, né? Continuar minha vida, praticamente tentava, né? Ter uma vida normal nesse quesito, pra poder, né? Porque eu era ainda jovem, tinha 21 anos, tava tentando ali fazer a faculdade, terminar a faculdade, faltava um ano pra eu terminar, quando eu fiquei doente. E aí, gente, agora eu vou passar um contorno, esse aqui mais escuro, vou tentar passar aqui. E aí, gente, um belo dia, né, tava fazendo um estágio na parte de hemodinâmica do hospital, né. E, gente, eu já vi passando aqui do lado do nariz, do lado e do outro. Eu sei se tá certo, eu não sei, gente. Mas, né, tô tentando fazer o meu melhor com o que eu tenho e com o que eu acho que tá certo, tá? E aí, gente, eu fui depois da hemodiálise pra esse lugar, né, no hospital, na hemodinâmica, e aí a gente tinha que trocar de roupa, porque era tipo como se fosse um centro cirúrgico, né, onde faz os procedimentos de hemodinâmica. E aí, gente, eu fui pra me trocar de roupa,
E lá no local onde a gente trocava de roupa, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. Uma colega chegou, né? E ela falou, ainda bem que ela chegou, viu, gente? Ela chegou e falou assim, Andréia do céu, você tá super pálida. Eu falei, fulana, não tô bem, não. Chama alguém pra me ajudar aqui, que eu não tô legal. E aí, eu já escureceu tudo, enfim. E eu quase desmaiei lá, mas ela chegou com um enfermeiro que trabalhava ali com a gente. Agora eu vou tentar fazer, escurecer um pouco as sobrancelhas, porque elas são muito ralas, estão vendo, ó? Elas são bem ralinhas. E eu não gosto de tirar o excesso também, então eu vou fazer pra ficar no vídeo ficar mais bonitinho. Aí, gente, ela foi chamar esse enfermeiro, o enfermeiro chegou e me acudiu. E eu falei, fulana, liga pro meu pai, né? Pra ele vir me buscar, que eu tava de carro. E aí eu não ia conseguir ir embora, né? E aí eita, ele, ela ligou pra ele, né? De avisar que eu não tava legal. E aí, rapidão, meu pai chegou lá no hospital, né? E nisso eu tava sendo cuidado ali pelo enfermeiro, o enfermeiro da hemodinâmica, né? Ele falou assim, nossa, André, não tô conseguindo nem ouvir sua pressão. A pressão tava, acho que, muito baixa, né? E aí, porque eu tinha na hemodiálise, gente, eu não falei pra vocês, mas eu tinha esse problema. Eu tinha problema que a minha pressão ficava muito baixa em todas as sessões. Então, era realmente bem dificultoso fazer hemodiálise. E aí, ai, gente do céu, eu não consigo fazer a sobrancelha ao mesmo tempo que eu falo. Calma. E aí meu pai chegou, né, o enfermeiro me acudiu, fez um pouquinho de volume lá, né. Ah, gente, eu tô usando isso, ó. É uma paleta. E tô usando esse aqui pra fazer a sobrancelha, tá? Porque eu não tenho aqueles bagulhinhos de fazer sobrancelha, sabe? Eu tô usando esse mesmo porque eu tô fazendo improvisado aqui com o que eu tenho. E aí, o enfermeiro fez um voluminho em mim, gente, os mosquitinhos estão sentando em mim. E aí ele fez um volume, e quando ele terminou de fazer o volume, passou um tempinho, ele mediu de novo a pressão, tava 5/3. Nota dó pra minha pressão, né? Aí o meu médico, nada, o meu professor chegou, né? Foi super compreensivo. Falou, olha, Andréia, você não precisa vir mais. Eu vou dar um jeito de, junto com a diretoria, você já fez bastante aulas, né? Vou dar um jeito junto com a diretoria de tentar te ajudar a passar, né? A ter nota, né, pra essa matéria. E aí, esse aí foi o fim da minha vida acadêmica, porque eu não consegui voltar a fazer nenhum estágio mais. Eu passava muito mal na hemodiálise. Já comentei muito com vocês sobre isso no meu Instagram. Inclusive, quem não me segue no Instagram vai lá seguir. É @menina renal, fica marcado aqui em todos os vídeos pra vocês me seguirem lá, tá? Eu posto um pouquinho do meu dia a dia como pessoa renal, né? Renal crônica. E aí, gente, eu não voltei mais pra faculdade, não consegui mais, né? Até porque quando eu fiz o meu primeiro transplante, como eu disse pra vocês esses dias, eu fiz um relato lá no Instagram, não deu certo o primeiro transplante, e aí eu fiquei na UTI, fiquei um tempo afastada dos estudos, e aí, enfim, não deu certo terminar a faculdade. Bola pra frente, né, gente? E aí, eu vou passar uma sombra agora, eu vou usar essa daqui. Vou contar pra vocês como que era o meu dia a dia na hemodiálise. Então, eu comecei a fazer hemodiálise de manhã, né? E depois, com o passar dos anos, né? Passar dos meses, né? Eu comecei a fazer à tarde, né? Porque eu trocava com alguns colegas, às vezes, pra poder fazer o estágio, quando o estágio era de manhã. E também à noite, né? E aí, gente, quando minha vaga fixa era de manhã, né? E aí, quando eu fazia a hemodiálise de manhã, eu levava o dia todo novamente para me recuperar, né? Me recuperar fisicamente falando, né? Demorava o dia todo para me recuperar fisicamente daquela sessão de hemodiálise. E no outro dia eu conseguia fazer todas as minhas coisas, tudo que eu queria fazer, mas no dia da sessão em si eu não conseguia. Então, 3 vezes por semana eu ficava totalmente sem qualidade de vida, não conseguia fazer as coisas, enfim. Outra coisa, então, e aí eu ia falar outra coisa, nada. E aí, gente, quando eu fazia à tarde, então eu levava a noite toda pra me recuperar. E quando eu fazia à noite, eu percebi que tipo assim, levava menos tempo, porque daí eu dormia, né? E no outro dia eu já estava bem. Então, eu passei a gostar de fazer no último horário, no horário da noite, que era 5 da tarde, né? E aí, quando eu fui pro primeiro transplante, a minha vaga era de manhã, né? E aí correu um caso muito curioso, um fato, né, muito curioso, que um colega meu falou assim, Andréia, você vai, um colega da tarde, você vai fazer transplante e tudo mais, você não troca a sua vaga comigo? Você não, tipo assim, administrativamente falando, você não troca a sua vaga comigo da manhã pra tarde, pra eu poder ficar no seu lugar?
Eu que já tava com o transplante marcado, né? Falei, claro. Aí ele falou assim, nossa, que bom. Daí eu troquei com ele, sabe? Troquei com ele o horário. Quando eu fiz o primeiro transplante, não deu certo, né? Não deu certo o primeiro transplante. Como vocês já viram lá no meu relato, quem não viu, vai lá no meu Instagram ver. Já deixa um curtir no comentário, já me ajuda aí a crescer nas redes sociais, falar um pouco mais de diálise peritoneal, de vida renal, né? Pra me ajudar. E aí, gente, acho que eu tava falando. Daí eu troquei de horário com ele. Quando eu voltei, né, que não deu certo meu transplante, eu voltei, tive que voltar à tarde. E à tarde era o horário que eu menos gostava. Né? Mas eu voltei, né, porque não tinha opções, né? Aliás, tinha a opção da diálise peritoneal, mas na época eu não, nesse momento, né, eu não quis, porque na época era bem difícil fazer diálise peritoneal, tinha que fazer uns ajustes, enfim. E aí, eu vou passar um blush agora, que inclusive quebrei, ó, acabei de quebrar, né? Vou passar um blushzinho aqui, pra dar uma saúde, sabe assim? Pra não ficar apática, né? E aí, quando eu voltei à tarde, eu já falei pra enfermeira, olha, quando eu tiver um horário à noite, você me troca pra noite, por favor, né? E aí logo saiu um horário pra noite, né? E aí eu fiquei muito contente, saiu esse horário pra noite. E eu comecei a fazer à noite. E à noite fiquei até o meu segundo transplante, né? Foi 1 ano e meio depois que eu iniciei na diálise, na hemodiálise. Eu fiz o meu segundo transplante, que durou aí por 6 anos e meio. E isso aí é uma história pra outro dia, né, gente? Mas eu vou contar pra vocês qualquer dia sobre essa história. E, gente, eu já tô quase terminando a minha makes. Nossa, gente, E aí, o que eu quero dizer pra vocês, né? Na hemodiálise, eu tinha alguns efeitos colaterais que algumas pessoas têm, e é normal ter esses efeitos colaterais. Então, eu tinha muita queda de pressão, né? Minha pressão, ela era normal, né? Ela é normal até hoje, só que ela ficava muito baixa na hemodiálise, na sessão, principalmente, da hemodiálise, ficava muito baixa. E eu não podia... eu tinha uma alimentação um pouco mais restrita do que hoje, né? Então, eu achava um pouco mais restrita, por exemplo, eu não podia comer muitas frutas, como eu como hoje, bastante frutas. Eu não me preocupo com potássio, por exemplo. Tem algumas diferenças. Se vocês quiserem, me conta aqui embaixo, que eu faço um vídeo explicando pra vocês melhor um pouco das diferenças da alimentação dos dois, né? Da hemodiálise pra diálise peritoneal, que eu senti como paciente, né? E aí é isso, fiquei na hemodiálise até à noite até quando eu fiz o transplante. Uma coisa curiosa é que eu ia trocar, né, de hemodiálise para diálise peritoneal. Mesmo com todas as exigências que tinham antigamente, eu ia trocar. Só que eu vou passar aqui agora um pouquinho do rímel. Rímel, gente, máscara de cílios. E eu ia trocar. Só que a data do transplante, do segundo transplante, saiu mais rápido. Então eu acabei não fazendo o implante do catéter de diálise peritoneal, porque já tinha saído a data do meu transplante. Eu acabei nem fazendo fístula também, para quem tiver dúvida. Eu não fiz fístula, não troquei para diálise peritoneal naquela época, por conta disso, que já saiu o resultado. Já saiu a data do transplante, né? Eu tinha outro doador vivo, então não precisei fazer a fístula. Não deu tempo, na verdade, de ser chamada pra fazer a fístula, né? Que eu sou de hospital público e demora, né? Então, não deu tempo de ser chamada. E é isso, a minha experiência com a hemodiálise é porque quando eu tô fazendo a maquiagem, eu não consigo conversar muito, mas eu vou resumir aqui pra vocês. É que eu quis fazer esse vídeo pra vocês me acompanharem fazendo maquiagem, pra gente conversar um pouquinho, pra vocês conhecerem um pouco, né, sobre como foi na hemodiálise pra mim. E, na verdade, contar algumas histórias da hemodiálise que eu contei pra vocês. E, na verdade, gente, a hemodiálise pra mim, ela não foi tão boa, ela foi bem agressiva. Na verdade, ela é um método um pouco mais agressivo que a diálise peritoneal, né? E aí ela foi muito agressiva pra mim, ela me deixava muito mal depois das sessões, então eu ia pra casa. Um dia eu fui pra casa, minha pressão caiu ainda mais, ficou 4/2, gente. Quem sobrevive com uma pressão dessa? Tive que voltar muitas vezes pro hospital. Então, não foi legal. A minha hemodiálise não foi boa, por isso que quando eu tive que voltar para um método dialítico, eu escolhi a diálise peritoneal. Não me arrependo, adoro. Então, novamente, convido vocês a assistirem, me acompanharem no Instagram, porque lá eu posto mais do meu dia a dia. E é isso. Olha só, gente, como que ficou minha mix. Mix, ó. Agora eu vou passar esse aqui, gente, que eu não quero passar batom. Eu vou passar esse protetorzinho labial mesmo, porque eu acho que ele fica com uma corzinha bem legal, ó. Tá vendo? A minha boca, ela é meio pálida. Ó. Mas eu acho que ele dá uma corzinha legal, quer ver? Ó, tá vendo? Ó. E é isso. Às vezes as pessoas me perguntam
que eu indico fazer, né? Lógico, porque eu sou uma pessoa que levanta muito a bandeira da diálise peritoneal. E as pessoas me perguntam sempre o que eu acho que as pessoas devem fazer. Eu sempre falo diálise peritoneal. Mas, na verdade, né, vocês têm que ver o que se encaixa mais no dia a dia de vocês, o que vocês acham e o que vocês estão dispostos a fazer pela saúde de vocês, né? Que nem, por exemplo, tem gente que prefere ir ao hospital. Eu não estava disposta a ficar desfilando no hospital 3 vezes por semana a mais. Então, muitas coisas me ajudaram a decidir pela diálise peritoneal. Inclusive, acho que vou fazer um vídeo sobre isso. Esse vídeo tá ficando comprido, né? Vou fazer um vídeo falando sobre essas coisas depois, gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse videozinho aleatório que eu fiz aqui pra vocês. Né, só pra gente conversar um pouco sobre a minha época da hemodiálise, pra contar algumas coisinhas pra vocês. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Se você não me segue aqui no canal, me siga aí, que eu vou tentar postar vídeos uma vez por semana, tá bom? Gente, eu tô assim na cadeira porque eu comprei essa cadeira recentemente. Olha só, gente. Ela é muito confortável. Ela é muito confortável, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.